se uma entidade demoníaca começasse a perturbar você e sua família, tentando de tudo para enlouquecer e finalizar todos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família tentando sobreviver a vários eventos paranormais bizarros, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o demônio em Atividade Paranormal 2. Essa família está prestes a passar por experiências bizarras, mas inicialmente todos estão muito felizes com a chegada do novo membro da família, o bebê Hunter. E o Daniel não perde tempo e começa a gravar a casa inteira, para mostrar pro filho no futuro como foi a chegada dele no lugar. E aí ele mostra o quarto da filha dele, que é a meia-irmã do Hunter, a Ali. E a garota deixa claro que o Hunter nunca deve entrar ali quando crescer. Em seguida, o cara vai até o quarto do casal para contar como ele e a esposa conceberam o garoto, o que faz a Christy pedir para que o Daniel não mostrasse o vídeo pro Hunter até ele ser maior de idade. Poucos dias depois, a irmã da Christy, a Kate, que nós já conhecemos bem, vem visitar o seu sobrinho. E pelo que podemos ver, aqui ela ainda não estava sofrendo ataques da entidade. Um ano então se passa, e vemos a Kate novamente visitando a irmã para um churrasco na piscina. E aí a irmã pergunta onde estava o namorado dela, o Mika. E a Kate só responde que ele não estava muito afim de sair de casa naquele dia, indicando que talvez já tenha algo errado acontecendo. Mas alguns dias se passam, e a família chega em casa depois de passar um tempo fora, encontrando quase todos os cômodos revirados e com vários móveis quebrados. Só que o mais estranho de tudo isso é que aparentemente quem entrou ali não levou nada além de um colar que a Kate tinha dado para a irmã há muito tempo atrás. E pior que o Daniel jurava que tinha trancado todas as portas e não havia sinais de arrombamento. Então, querendo proteger a sua família, o Daniel chama alguns técnicos para instalar câmeras de segurança por toda a casa, apenas para garantir que nunca mais passariam por isso. No dia seguinte, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cachorra da família parecia muito mais incomodada do que o normal, andando pela casa e sempre ficando perto do Hunter quando era possível. E a Martine também sentiu que tinha algo errado, e começou a benzer a casa para afastar os espíritos maus. Já perto do anoitecer, enquanto a Christy estava pegando seu filho para dar banho nele, o banco da criança simplesmente caiu no chão sem qualquer explicação. Mas a mulher acha que a criança apenas tinha puxado a cadeira e decide ignorar. Na segunda noite, em 8 de agosto de 2006, a Kate vai dormir na casa da sua irmã, até que algo estranho acontece. Por alguma razão, o Hunter começa a chorar durante a noite, e não dá pra entender bem se ele acordou chorando, ou se a Kate acordou a criança. O que podemos ver é que ela fica um tempão com o garoto no colo, tentando acalmá-lo. Ok galera, bora analisar o que tá rolando aqui. Primeiro, a família nem sequer chamou a polícia para investigar o lugar e tentar encontrar sinais de arrombamento, como portas quebradas ou rachadas, trancas danificadas e qualquer evidência de que de fato houve um arrombamento, porque geralmente criminosos que invadem casas sempre deixam alguma evidência para trás, a não ser que eles sejam profissionais em arrombamento, o que eu acho muito difícil, pois nenhum ladrão experiente invadiria uma casa grande dessas apenas para bagunçar o lugar e não levar nada, a não ser que ele estivesse procurando algo muito específico, como o colar da Christy, que foi a única coisa que sumiu, e ela deveria ficar mais alerta e começar a pensar na razão para o invasor querer algo que só tem valor sentimental. E quanto a reforçar a segurança da casa, além das câmeras de segurança que realmente vão ajudar muito a monitorar tudo 24 horas por dia, também seria interessante investir mais pesado no equipamento, pois o invasor pode acabar voltando, já que ainda não sabemos bem a razão dessa pessoa ter entrado aqui. Então também seria interessante comprar travas magnéticas, colocar um alarme de segurança que mantém a casa toda trancada e que dispara se alguém tentar entrar. E claro, como estamos na terra do tio Sam, também seria legal ter uma arma apenas por via das dúvidas, já que nos Estados Unidos é mais fácil ter uma arma do que tirar uma carteira de motorista. E eu não estou brincando pessoal, tem mais armas do que pessoas por lá. Como eu sempre falo, é preciso ter treinamento para usar uma dessas, não adianta comprar uma e achar que virou o John Wick. E caso você tenha medo de armas, ou não goste delas, dá pra usar spray de pimenta e o velho taco de beisebol para lidar com os intrusos. Agora quanto a Kate, eu sei que isso aqui se passa bem antes dos eventos que vimos no primeiro vídeo que eu fiz dessa saga, mas até lá eles mencionam brevemente que os eventos paranormais aconteciam com certa frequência, tanto que o Mika comprou uma câmera justamente para conseguir captar eles. Então eu fico me perguntando se a Kate não falou nada sobre isso para sua irmã, ou pelo menos pediu para ficar na casa dela para tentar buscar alguma ajuda, já que aqui elas parecem se dar super bem, e quando se está enfrentando um demônio, qualquer ajuda é bem-vinda. Na manhã seguinte, quando faziam exatamente 60 dias antes da morte do Mika, e principalmente um mês antes do início dos eventos paranormais, todos parecem muito felizes, com o Daniel preparando o café da manhã para toda a família, e também descobrimos que o Daniel parece ser o dono de alguns restaurantes do Burger King, já que o Mika tentou descolar uns lanchinhos de graça usando o nome do cara, pena que foi no restaurante errado. Mas é bom lembrar que esse cara tem muita grana, porque isso aí vai ser bem importante no futuro. Mais tarde, as irmãs vão até o quarto do Hunter para brincar um pouco com o bebê, e aí a Christy começa a falar sobre como estava assustada desde o lance da invasão, pois os criminosos não levaram nada, e como se isso já não fosse estranho o suficiente, a Christy estava com uma sensação estranha de que a coisa que entrou ainda estava na casa, pois ela estava sentindo algo semelhante a quando as duas presenciaram os eventos paranormais quando eram crianças. Porém, a Kate se finge de desentendida, e a Christy decide que era melhor encerrar o
assunto. No fim da tarde, depois que todos saem da casa, a Christie fica sozinha com o filho até que começa a ouvir barulhos estranhos no andar de cima. E mesmo que ela não perceba, a gente vê que o candelabro de brinquedos do Hunter estava se movendo sozinho, mesmo com tudo fechado. E durante os próximos 2 dias, nada de muito relevante acontece, apenas alguns barulhos estranhos no quarto do Hunter, e a cachorrinha Abby, que parecia cada vez mais incomodada com alguma coisa no porão. E enquanto estavam olhando alguns álbuns de família, a Christie encontra uma foto antiga da sua irmã, a mesma que vimos no solto na casa dela no último vídeo, e a Christie acha isso tudo muito estranho, já que ela pensava que todas as fotos tinham sido queimadas no incêndio que aconteceu na sua casa quando era criança. Porém, o negócio começa a ficar estranho de verdade no dia 11 de agosto de 2006, quando toda a família sai para se divertir e deixa Martine na casa para cuidar do Hunter. Só que às 22 horas, ela começa a ouvir barulhos pela casa, e como se isso não fosse estranho o suficiente, as luzes do lado de fora se acendem, e a mulher ouve uma batida muito forte vinda do andar de cima, no quarto do Hunter, e a Abby começa a latir loucamente para algo que parecia estar no banheiro. Assustada, a Martine pega o Hunter no colo e sai pela casa fazendo um ritual de purificação improvisado, para tentar afastar os espíritos malignos. O problema é que os pais do garoto chegam bem na hora, e acabam vendo seu filho chorando nos braços da Martine, que não parava de rezar e queimar um palo santo pela casa. E isso deixa o Daniel extremamente putaço, que obriga a coitada a pagar aquilo, mas a mulher se recusa. No dia seguinte, ele demite a coitada, dizendo que não podia aceitar esse tipo de coisa dentro da sua casa, pois não acreditava em rezas ou espíritos. Por isso, ele adianta 2 meses de salário dela e literalmente expulsa a Martine da sua casa. Enquanto isso, no quarto do Hunter, a Christie estava brincando com o garoto até que nota algo estranho. O menino parecia extremamente distraído, olhando em volta, nitidamente assustado. Mas quando ela vai falar sobre isso com seu marido, o Daniel fala que era só um bebê, e que isso era normal para a idade dele. Em seguida, o cara vai até o quarto da Ali para mostrar sua nova aquisição, uma câmera que tinha uma função de visão noturna, para poderem gravar melhor em ambientes escuros. Naquele dia, a Christie acorda às 2:30 da madrugada com o Hunter chorando muito, então ela vai até o quarto acalmar a criança, até que ela começa a ouvir barulhos estranhos vindo do lado de fora, e a porta atrás dela parece se abrir sozinha, mesmo sem a presença de vento. Porém, quando ela se distrai com isso, algo bate com tudo na janela, e a mulher grita desesperada pelo marido. Na manhã seguinte, o Daniel vai conferir o que tinha acontecido, e encontra um pobre passarinho que havia colidido com tudo no vidro e batido as botas. Só que mesmo assim ele não acha nada disso estranho. Bom, aqui simplesmente tem muitas situações que não fazem sentido algum o pessoal estar gravando, mas eles estão filmando mesmo assim. No caso da Kate, nós sabemos que o Mika fazia isso para documentar os eventos paranormais que começaram a acontecer, mas aqui não tem nada demais acontecendo por enquanto. E mesmo assim eles se gravam tendo conversas particulares que não tinha qualquer razão para estar sendo filmada. Mas fazer o que, né? Tem que dar aquela valorizada no tempo de filme. Mas ignorando isso, o fato da Abby e do Hunter estarem tão estranhamente incomodados com alguma coisa, sempre olhando ao redor, latindo pro nada e ficando extremamente alertas a ponto de nem conseguirem dormir, já deveria ser um sinal de alerta para essa família. Isso se o Daniel não fosse tão descrente das coisas, porque de acordo com a maioria das teorias, crianças e animais têm uma capacidade de percepção do paranormal infinitamente melhor do que a nossa. Os cachorros são porque os sentidos deles são mais aguçados, como um ouvido capaz de escutar sons em frequências que nós não conseguimos, um olfato dezenas de vezes mais potente que o nosso, e uma visão noturna capaz de enxergar coisas mesmo com pouca luz, que nós humanos não podemos. E essa sensibilidade noturna chega a ser de 5 a 7 vezes maior do que a nossa. Já as crianças, culturalmente falando, têm uma percepção diferente do mundo espiritual, porque ainda não perderam a sua pureza, então elas são muito mais abertas a sentirem vibrações diferentes de nós adultos. Além disso, a imaginação das crianças também é 1 milhão de vezes mais fértil que a nossa, o que contribui para dar forma a coisas que elas não necessariamente enxergam ou entendem. E em muitas culturas, dizem que demônios e espíritos, bons e maus, costumam ir atrás das crianças pequenas, justamente porque é mais fácil possuir um corpo com uma alma em desenvolvimento do que um adulto formado. Agora, quanto a Martine, eu sei que ela teve a melhor das intenções ao acender o palo santo e rezar, mas é importante ressaltar que nunca devemos fazer uma coisa dessas. Isso porque fé não necessariamente é conhecimento, e fazer um ritual de purificação errado pode acabar irritando ainda mais a entidade, e fazer ela te atacar ou se tornar mais hostil. Mas o Daniel também não está nos ajudando a derrotar essa entidade, já que ele, diferente do Mika, nem sequer checava as gravações de segurança para conferir se tem algo estranho acontecendo. Não só isso, como ele expulso da casa a única pessoa que estava tentando ajudar, sendo que a Martine não fez nada de errado, e é uma grande conhecida da família há pelo menos 1 ano. Além disso, a Christie presenciou diversos eventos paranormais quando era criança, e então ela ao menos devia ficar desconfiada de tudo que vem acontecendo, e ficar do lado da Martine, já que não faz sentido ela ser tão descrente de eventos paranormais, fora que a entidade que assombrou ela quando era mais jovem, pode muito bem estar tentando atormentar o Hunter também. Algum tempo depois desses eventos estranhos, vemos que o Hunter fica cada dia mais incomodado com alguma coisa, e tem uma coisa que eu não mencionei antes, por ser algo muito frequente, é que por alguma razão toda manhã, o Daniel encontra o limpador da piscina fora d'água, e aparentemente não é ninguém na família que está tirando ele de lá, e o cara
parece nem se importar muito com isso. E eu já teria ficado maluco e procurado nas câmeras para ver o que acontece. E como se não fosse suficiente, uma noite às 3 da madrugada, a Christie vai até a cozinha beber água, até que ela começa a ouvir barulhos do lado de fora novamente. E do nada, as luzes do quintal se acendem e apagam. Mas quando ela vai conferir, a mulher se assusta com uma panela caindo atrás dela sem qualquer vento no lugar. Na manhã seguinte, a Kate e o Mika aparecem para curtir uma festinha na piscina. E o Daniel comenta com o cara que a esposa dele estava achando que tinha um fantasma na casa. Mas ao invés de levar isso a sério, os dois ficam zombando das irmãs, pois eles sabiam que as duas tinham um problema com fantasmas quando eram crianças. Só que como vocês devem imaginar, eles não acreditam nisso e acham que ambas são meio malucas. Então, na noite do 11º dia, após a instalação das câmeras, perto da 1 da madrugada, o fogão simplesmente liga sozinho, queimando a comida que estava em uma frigideira e iniciando um incêndio. Não demora muito para o alarme tocar, acordando Daniel, que pega a frigideira e a joga na piscina para apagar o fogo. Só que nesse momento, ele percebe que o Brad estava namorando escondido com a Ali na jacuzzi, e fica extremamente irritado, achando que os dois esqueceram o fogão ligado e quase queimaram a casa toda. Porém, todos esquecem isso rapidamente e vão dormir, até que na manhã seguinte, a Christie começa a ficar desconfiada de que tem algo errado acontecendo, principalmente porque já tinha uma semana que alguém estava tirando o limpador de dentro da piscina, e como já confirmaram que não foi ninguém da casa, eles vão conferir as gravações, e vem um aparelho saindo da água sozinho, mas o Daniel apenas acha que era uma configuração errada da máquina. Mais tarde, o cara se senta para conversar com a sua filha, e a garota fala que seria muito legal se a casa estivesse realmente sendo assombrada, mas o Daniel ainda acha essa ideia uma loucura, falando que a Christie deve estar passando mal ou ficando maluca para acreditar numa coisa dessas. Só que a Ali fala que nem todos os espíritos são ruins, isso pode ser algo bom, pois poderia ser a sua falecida mãe tentando se comunicar. Então avançamos para a 12ª noite, no dia 17 de agosto de 2006, e aqui tudo que acontece de interessante é que a Abby e o Hunter acordam de madrugada com algo, e a cachorra fica em uma posição defensiva, tentando proteger a criança. Ao amanhecer, o Daniel chama sua mulher para mostrar que o aspirador da piscina conseguia assim sair sozinho da água, assustando e deixando a coitada muito irritada. Mas quando percebe que saiu dos limites, o cara pede desculpas e chama ela para jantar na tentativa de compensar a cagada. Porém, como eles tinham dispensado a Martini, o cara sugere que deixem a Ali cuidando do Hunter para que eles pudessem sair em paz. Ok, eu sei que quando coisas estranhas começam a acontecer, a última coisa que você pensa é que está sendo assombrado por um demônio ou coisa do tipo. Afinal, esse tipo de coisa parece loucura. Só que o problema de subestimar demais essa situação ou não levar a sério o suficiente é que a entidade que está fazendo isso pode usar esse tempo para se fortalecer, já que demônios se alimentam de energia negativa, e esse demônio já está começando a atormentar a Christie e fazendo o marido duvidar dela. Fora que o limpador de piscina saindo sozinho da água, o quase incêndio e esses pequenos sinais, todos acontecendo em um curto período de tempo, já demonstram que tem algo de muito errado acontecendo aqui. Então, em vez de ignorar o assunto e ficar agindo desse jeito babaca com as pessoas, o Daniel poderia contratar um paranormal ou um exorcista para vir até a casa e dizer se realmente tinha ou não um espírito ali, como por exemplo o homem que a Kate chamou no primeiro filme. É claro que isso ainda não aconteceu, né? Mas se a Kate achou facilmente o contato do Frederick, certamente a Christie também conseguia achar. Então, chamar um paranormal para analisar a situação poderia ajudar a acalmar os ânimos na casa e tirar da consciência a ideia de estar sendo assombrado. E como o dinheiro é o que não falta pro Daniel, já que o cara é dono do restaurante do Burger King, isso não seria algo tão complicado de fazer, né? Outra coisa interessante seria a Christie avisar a sua irmã dos eventos paranormais que estão acontecendo na casa dela, pois as duas eram assombradas quando crianças, e se for a mesma entidade de antes, talvez a Kate também possa acabar passando pelas mesmas coisas. E um ponto interessante que precisamos levar em conta é que os ataques da entidade começaram logo após o nascimento do Hunter. Então, talvez o demônio tenha algum interesse no garoto, o que só torna tudo mais preocupante, porque diferente dos adultos, as crianças não conseguem dizer exatamente o que está acontecendo. E o problema disso é que a entidade pode estar atormentando ou influenciando o Hunter, e ele infelizmente não consegue se comunicar para contar aos seus pais o que está acontecendo. E galera, me incomoda muito o fato de que todo mundo pode checar as câmeras de segurança a qualquer momento aqui, mas ninguém faz isso. Se você instala câmeras em casa e tem coisas estranhas acontecendo, tirar 10 minutos todo dia para checar as imagens não é algo totalmente fora da realidade, né? E ao não fazer isso, um monte de eventos estranhos acaba passando batido por eles, pois era só o Daniel checar o vídeo para ver que o incêndio da cozinha começou sozinho do nada, e se ele visse isso, com certeza o cara iria ao menos ficar desconfiado, pois uma coisa é o limpador da piscina saindo da água sozinho, outra é a chama do fogão ser ligada sem qualquer pessoa perto. Só que uma coisa que me deixou confuso aqui é a razão da entidade ter feito isso, porque se ela realmente conseguisse iniciar um incêndio, o Hunter iria acabar batendo as botas no processo, e se ela quer o garoto, eu acho que esse não é um bom jeito de conseguir isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, os pais saem e deixam a garota cuidando do seu irmãozinho, e como uma boa adolescente, a Ali aproveita essa chance para fazer a cagada, e chama o Brad para ir até a sua casa enquanto os pais estavam fora, pois queria fazer uma sessão de tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com o tal espírito que está assombrando a casa. Porém, o Brad usa essa chance para tentar
tentar descolar uma relaxada escrevendo uma palavra que eu não posso falar aqui no tabuleiro. Porém, quando os dois tentam novamente, o garoto fica assustado, pois alguma força mexe o ponteiro escrevendo a palavra Hunt, que no caso significa caça, e ao mesmo tempo é quase o nome do bebê Hunter. Só que graças à brincadeira que o Brad fez antes, a Ali não acredita que dessa vez o negócio aconteceu de verdade. Mais tarde, o Brad vai embora e a Ali vai dormir um pouco, até que ela acorda assustada às 11 horas da noite. Então a menina decide ir para o seu quarto, até que ela percebe a porta da frente aberta, e aí ela tranca a entrada. Mas quando estava se afastando, a jovem ouve uma batida forte na porta. Ela tenta olhar se tem alguém, mas não vê nada. Então a garota sai achando que era o Brad fazendo alguma gracinha, mas aí a porta fecha com tudo, prendendo a coitada do lado de fora. E não importa por qual porta ela tente entrar, tudo está trancado. Enquanto isso, no andar de cima, vemos que alguma força sobrenatural literalmente arrasta o Hunter para fora do berço. E como é curioso, o menino sai andando pela casa, principalmente depois de ouvir alguns barulhos vindo do porão. Mas por sorte, o bebê percebe que era uma cilada, eu acho, né? E decide apenas voltar para o seu quarto. Mais tarde, a Christy e o Daniel chegam e ouvem o Hunter chorando. Então a mulher vai acalmar o bebê enquanto seu marido procura a Ali. Nesse momento, a menina entra em casa e conta tudo o que aconteceu, falando que acordou ouvindo alguém gritar o seu nome, mas seu pai ordena que ninguém mais falasse sobre essa besteira de fantasma dentro daquela casa. Porém, sabendo que realmente tinha algo errado, a Christy vai acalmar o seu marido e pede que a Ali vá deitar, pois conversaria com ela sobre isso depois. Porém, após esse dia, a Ali começa a ter pesadelos bizarros todas as noites, principalmente um sonho em que um homem bizarro fica olhando ela dormir, e com medo do que pode estar acontecendo, ela chama o Brad para ajudá-la a pesquisar mais sobre os seus sonhos, e descobre que geralmente esses pesadelos não estão ligados a fantasmas, mas sim a algo mais sombrio, como um demônio. E enquanto pesquisava sobre os tipos de demônio que poderiam conceber esses sonhos, ela encontra algo falando que se um familiar fizer um determinado pacto, o pagamento seria a alma do seu primeiro filho homem, e caso você não tenha um homem, o demônio se prende à sua família até conseguir a alma da criança. Só que o Brad acha que tudo isso é bobagem, e não acredita na sua namorada, mas como ela estava muito desconfiada, a Ali vai conferir as gravações de segurança do dia que foi trancada para fora de casa, e vê que realmente a porta se fechou e trancou sozinha. Mas quando vai mostrar para o seu pai, ele diz que era apenas o vento, e manda a menina parar de falar sobre isso. Bom galera, aqui nessa parte parece que todo mundo está fazendo o máximo possível para serem finalizados. Isso porque ninguém parece realmente levar o assunto a sério, ou tentar fazer algo que realmente ajudasse a combater a entidade. Mas vamos começar pela Ali, que até o momento está sendo tão descuidada quanto seu pai. O primeiro erro dela foi ter baixado a sua guarda, achando que poderia estar se comunicando com um espírito bonzinho, como a mãe dela, por exemplo, já que dificilmente os espíritos que ficam na Terra são bons, pois a maioria que fica são almas atormentadas, traumatizadas ou com assuntos inacabados. E isso é de acordo com a maioria das culturas, que dizem que as almas boas tendem a conseguir fazer a passagem para o pós-vida facilmente. E levando isso em conta, fazer uma sessão Ouija sem qualquer pessoa que entenda minimamente do assunto é muita burrice. E nós já aprendemos isso com o erro do Mika no último vídeo, e uma das principais razões disso é a falta de proteção espiritual, já que pessoas experientes nesse mundo paranormal, como médiums, sabem como abrir e fechar uma sessão de forma segura, criando uma espécie de proteção. Sozinho você pode até conseguir contato, mas não tem ideia de como encerrar, e aí deixa a porta aberta para qualquer entidade se aproximar. Além disso, não temos qualquer controle sobre quem vai responder. Você pode estar chamando por um espírito querido e acabar invocando um demônio que vai querer te finalizar, e até pode te enganar, fingindo ser a pessoa que você está tentando invocar, no caso aqui, a mãe da Ali. E por fim, profissionais sabem como agir em emergências, encerrando rapidamente a conexão caso sintam uma energia ruim ou pesada, mas pessoas inexperientes podem acabar entrando em pânico e não saber o que fazer, deixando a porta aberta para o demônio fazer o que quiser. Não é à toa que desde que usou o tabuleiro, a Ali tem sido a mais afetada por essa entidade, né? Mas aqui já fica bem claro que a entidade quer o Hunter, já que ela escreve caça no tabuleiro. E bom, como eu falei, isso é literalmente hunt em inglês. Mas mesmo sabendo disso, a Ali sequer olha a câmera do quarto do seu irmão no dia em que a porta se fechou, mesmo sendo nítido que a entidade queria ela fora da casa para ficar sozinha com o Hunter, pois se ela olhasse e mostrasse o bebê flutuando para os seus pais, isso seria uma prova irrefutável da existência da entidade, e com isso a família poderia começar a tomar providências para proteger o bebê antes que seja tarde demais. E assim galera, a Ali já descobriu várias coisas, só faltou conectar os pontos. Avançando um pouco no tempo, mais especificamente para o dia 23 de agosto de 2006, a Ali acorda no meio da noite escutando barulhos de pancadas, passos no andar de baixo e também perto da porta do seu quarto. Então ela decide começar a gravar para ter provas de tudo que está acontecendo. E mesmo morrendo de medo, ela desce as escadas e vê o brinquedo do seu irmão se ligando sozinho. Isso assusta a menina, que volta correndo para o seu quarto. E na manhã seguinte, ela tenta conversar com a Christy sobre tudo isso, mostrando a gravação que tinha feito na noite passada para ela. Isso deixa a moça meio assustada, e ela comenta que já fazia tempo que não via coisas assim, pois quando era criança, passava por eventos paranormais bizarros. Mas a Christy fala que não se lembra o suficiente de tudo para poder explicar melhor para Ali. Mais tarde, a Kate aparece na casa dela para brincar um pouco com seu sobrinho, e a Christy comenta sobre os eventos paranormais bizarros que estavam
estavam acontecendo na sua casa e pergunta para a irmã se ela se lembrava melhor das coisas que viveram quando eram crianças, mas a Kate se recusa a falar, contando que só conseguia lembrar do medo e do fato de que uma das noites foi tão assustadora que a Christy ficou traumatizada, perdendo a capacidade de falar por meses de tanto terror, de pessoas estranhas indo na casa delas e da mãe delas sempre estando irritada e preocupada, então ela não queria ter que reviver essas memórias. Com isso, a Christy tenta ignorar o que vinha acontecendo, mas à tarde, depois de botar o Hunter para dormir, a Ali sai para passear com a Abby e deixa a mulher sozinha na casa. Nesse momento, a Christy vai para a cozinha beber um chá e ler para tentar descansar, mas infelizmente o demônio não deixa a mulher em paz e abre todos os armários para lembrá-la da sua existência, deixando a Christy aterrorizada. Porém, a moça arruma tudo e vai para o banheiro se maquiar como se nada estivesse acontecendo. Só que a Ali percebe que tinha algo errado com a sua madrasta e pergunta o que havia acontecido, mas a Christy pede para as duas não falarem mais disso, pois sua irmã avisou que falar sobre isso apenas iria piorar as coisas. Mesmo assim, a jovem não desiste e horas depois liga para o seu namorado falando que continuou ouvindo coisas sobre o pacto com o demônio e começou a se perguntar se a bisavó da Christy tinha feito um trato com o diabo para ser rica, pois ela checou a árvore genealógica da família da Christy e descobriu que o Hunter era o primeiro homem que nascia na família desde 1930 e era muito suspeito que as atividades paranormais tivessem começado logo após o nascimento do garoto. Com isso, vamos para o dia 25 de agosto de 2006, onde as coisas começam a piorar e muito, pois perto da 1h da madrugada, a porta do porão simplesmente se abre e a Abby, que estava no quarto do Hunter, tentando proteger o garoto, sente que tem algo muito ruim se aproximando e sem qualquer hesitação, ela desce as escadas e encontra alguma coisa tentando subir. Então ela parte para cima da entidade e infelizmente acaba perdendo a briga, mas o barulho acorda todo mundo da casa, que correm para ver o que estava acontecendo, encontrando a coitada da cadela ferida atrás do sofá. Assustado, o Daniel pega o animal no colo, pedindo que a sua esposa fique em casa com o bebê, enquanto ele e a Ali levam a Abby ao veterinário. Bom, se essa entidade persegue as garotas desde que eram crianças, eu fico me perguntando se a família delas realmente fazia parte de algum culto. E se isso realmente é verdade, eu fico me perguntando qual a razão que levaria as pessoas a fazerem isso, e se ninguém da família delas tentou de fato fazer um exorcismo ou contatar um demonologista para ajudar as garotas, já que como é um demônio pessoal que persegue os membros dessa família, eu fico me perguntando se ninguém antes das irmãs pensou em expulsar essa coisa, como a mãe ou a avó delas, a não ser que todas elas fizessem parte desse tal culto, pois realmente alguém da família pode ter feito um pacto para ter riqueza ou sorte na vida, só que na minha cabeça não faz sentido você querer fazer um pacto com um tinhoso, porque demônios são muito traiçoeiros e sempre arrumam um jeito de sair por cima dessas situações, fora que as consequências sempre são muito maiores que a recompensa, pois o pagamento nunca é justo e geralmente envolve perder a alma, arder para sempre no inferno ou ser atormentado pelo resto da vida, fora os efeitos colaterais que isso tem na sua sanidade, como o peso na consciência, pesadelos constantes, paranoia e medo. Afinal, o pacto cobra o seu preço, sugando a sua energia mesmo antes do seu tempo na Terra acabar. Não é à toa que, culturalmente falando, quem faz pactos com um rabo de seta sempre acaba se tornando mais frio, egoísta e mau caráter, e vai aos poucos se tornando uma casca da pessoa que um dia foi, ou sendo transformada em uma marionete do diabo. Quanto à ideia de ignorar o demônio, assim como eu disse no último vídeo, de fato tem certas entidades que se alimentam do medo e da atenção dos humanos, mas nem todos eles realmente precisam disso, e se tratando de um demônio, ignorar ele pode apenas dar tempo para ele torturar psicologicamente a família, aumentando seus poderes enquanto absorve a energia negativa do lugar. Além disso, a Ali também foi muito burra aqui, porque tirando a Christy, ela era a única que sabia da existência do demônio, e que ele provavelmente estava atrás do Hunter. Mesmo assim, ela deixa a Christy sozinha com a entidade, ao invés de deixar o pai levar a cachorra no veterinário sozinho, e ficar ajudando a Christy a proteger o bebê. Fora que ela poderia olhar as câmeras para descobrir o que aconteceu com a cachorra, porque ela ficar doente do nada não faz nenhum sentido. Após todos saírem, a Christy fica sozinha com o Hunter, e é claro com a entidade também. Mas tudo permanece bem até perto da 1h da manhã, quando a mulher vai até o quarto checar o bebê. Nesse momento, o demônio puxa a Christy pelas escadas, levando a coitada até o porão e fechando a porta. Com isso, 1h inteira se passa até que perto das 3 da madrugada, a Christy sai do porão, mas com certeza algo está diferente. No dia seguinte, a Ali liga para o Brad, contando sobre o que aconteceu com a Abby, até que seu pai aparece avisando que tinha uma reunião urgente para participar, e pede para sua filha tomar conta do Hunter e principalmente da Christy, que por alguma razão parecia não estar muito bem. Desconfiada, a jovem abre a porta do porão e encontra diversos arranhões que se pareciam com símbolos bizarros na porta, e tinha até mesmo sangue ali. Então a garota vai até o quarto do bebê para ver como estava sua madrasta, e percebe que ela tinha uma marca de mordida na coxa. E sim galera, é a mesma marca que o demônio deixou na costela da Kate. Então já dá pra saber que a Christy está com o tinhoso no corpo. Aí do nada, a mulher some, mas quando a jovem ia aproveitar essa brecha para pegar o Hunter, a Christy surge ordenando que ela largue a criança. Percebendo que tinha algo muito errado, a garota vai checar as filmagens do dia anterior e vê a Christy sendo atacada. Com medo, ela liga imediatamente para o seu pai,
pai, que demora 2 horas para chegar em casa. Porém, quando ele vê o que aconteceu com a sua esposa, o cara entra em choque e liga imediatamente para Martine pedindo ajuda. Logo, a mulher chega na casa e começa a fazer um encantamento e um crucifixo, explicando que se encostasse aquilo na Christie, ela ficaria inconsciente para poderem fazer um ritual. Só que a Martine explica que só tinha uma forma de parar o demônio, transferindo-o para outra pessoa que tivesse o mesmo sangue da Christie. O problema é que a única pessoa ainda viva que podia receber a entidade era a Kate, fora que a Christie nem iria se lembrar disso, e o Daniel faz a Ali jurar que nunca mais iriam falar sobre esse assunto. Mas a Ali é totalmente contra isso, pois não conseguiria prejudicar a sua tia dessa forma, só que o Daniel já estava decidido, já que ele não podia deixar a sua esposa e filho nas mãos dessa coisa. O problema é que quando iam tentar encontrar a mulher, ela tinha sumido junto com o bebê, mas o Daniel ouve o choro do Hunter no porão, e desce lá para tentar resgatar o menino das mãos do demônio, mas quando finalmente acha a criança, o Daniel é atacado pela Christie possuída, e aproveita a deixa para encostar a cruz nela, e transferir o demônio para Kate. Algumas horas depois, o cara coloca sua esposa na cama, e queima aquela foto da Kate para concluir o ritual. E sim, essa é a mesma foto que o Mika acha no sótão no dia que espalha o talco na casa. Ok, é difícil dizer com exatidão como é que podemos lidar com esse demônio, já que cada religião acredita em uma coisa diferente, e lida com eles de forma diferente também. Porém, dá pra gente fazer um amontoado de alternativas, para pelo menos não ficar indefeso contra a entidade. E aqui podemos começar com o básico, que é a proteção religiosa, ou seja, água benta, crucifixos, sal grosso, objetos sagrados, rituais de purificação e talismãs. É claro que para a maioria dos rituais necessários para expulsar, prender, selar ou afastar um demônio, são necessárias pessoas que saibam exatamente o que estão fazendo, e tenham experiência também. Mas não vai ser difícil arrumar isso, galera, já que eles têm diversas provas da presença da entidade gravadas, e tudo que precisam fazer seria mostrar isso para algum especialista, como o casal Ed e Lorraine Warren, que adorariam a fama que resolver esse caso traria. E aqui, quando eu falo desse casal, eu me refiro ao do universo cinematográfico, beleza, galera? É tipo chamar o Jim e o Sam do Supernatural, pois existem muitas suspeitas de que os verdadeiros Warren tenham forjado algumas paradinhas, mas não vamos entrar em detalhes, né? Mas agora, passando para algo que não é tão básico assim, primeiro de tudo, precisamos entender que os demônios precisam de energia negativa para se alimentar e ficar fortes, então é necessário manter a calma o máximo possível. Aí é essencial que ninguém fique sozinho nessa casa enquanto a entidade estiver agindo. Afinal, a Christie não teria sido possuída se mais alguém tivesse ficado junto com ela na casa para ajudar. E por último, aparentemente o demônio está interessado no Hunter. Então, para garantir a segurança do bebê, seria necessário tirá-lo dessa casa. Talvez pedir que a Kate cuidasse dele enquanto a Christie tentava derrotar o demônio. Isso já ajudaria a dispersar a atenção da entidade, e também mostraria se ela se manifesta onde o bebê está, ou se de alguma forma o demônio está preso a Christie. Pois se esse for o caso, manter a mãe longe do bebê seria a forma mais eficaz de proteger a criança, pois nesse momento, a Christie é um perigo para o Hunter e todos ao seu redor. E vamos lembrar que tudo isso aconteceu antes da Kate ser possuída, e na verdade quem mandou o capeta para lá foi o Daniel. 3 semanas depois desses eventos, vemos a Kate indo levar um presente para sua irmã, aproveitando para perguntar se ainda estavam acontecendo os eventos estranhos com ela, pois há alguns dias a Kate começou a passar por umas situações esquisitas, e o Mika ficava achando que ela estava louca. Porém, a Christie pede para não pensar nisso, pois quando falavam sobre isso, tudo piorava. Eu acho que de certa forma foi bem feito para a Kate, né? Já que antes ela falou a mesma coisa para a irmã. E bom, a partir daqui acontecem todos os eventos que vimos no último vídeo com o casal, e no dia 8 de outubro de 2006, o Mika foi finalizado pela Kate. E logo um dia depois da morte do cara, vimos que a Kate, já possuída, invade a casa da sua irmã silenciosamente e finaliza o Daniel estralando seu pescoço, sem dar qualquer chance pro coitado reagir. Em seguida, a Kate sobe até o quarto do Hunter, onde a irmã estava tentando pôr o menino para dormir, e sem hesitar, ela finaliza a Christie e sequestra o Hunter, levando-o embora e nos deixando sem saber qual é o plano do demônio para a criança. Bom, galera, vamos falar das notas desse pessoal, já que todo mundo aqui vê o capeta vindo e decide não fazer nada. Como eu já dei notas para a Kate e pro Mika no outro filme, eles ficam de fora dessa. Vamos começar pelo Daniel. Bom, o cara tinha grana e evidências para provar que estava sendo assombrado por alguma entidade sobrenatural, mas mesmo assim o cara negou até o fim que tinha algo na sua casa, e quando descobriu o que era, o cara agiu como se estivesse naqueles vídeos de presente misterioso, e literalmente ele dobrou e passou pro próximo, que no caso era a coitada da Kate. E é claro que o cara não merecia morrer, mas quando você faz esse tipo de coisa, é esperado que isso vai voltar uma hora para te perseguir, né? Então nota 3,5 pra esse cara aqui. Já a Christie, ela tinha conhecimento das bizarrices que aconteciam na sua família. O mínimo que você espera de alguém que saiba disso é que a pessoa pesquise profundamente sobre e procure formas de resolver tudo, mas ela não fez muita questão disso não. Então nota 5. E a nota dela é maior do que a do Daniel, porque no fim, foi ele que jogou o capeta pra frente e ferrou com todo mundo. Passando pra quem tentou fazer algo, temos a Ali. A garota até se aprofundou no mistério e encontrou uma boa pista do pacto da família com um demônio. E agora ele veio coletar a alma do primeiro homem que nasceu na família da Christie, e o azarado da vez foi o Hunter. Mesmo pesquisando
Pesquisando sobre isso, ela cometeu o erro de brincar com um tabuleiro Ouija antes de fazer uma pesquisa, e por isso a garota pode ter fortalecido o demônio sem nem saber. Então, pelo esforço, ela recebe uma nota 6. Passando agora para as verdadeiras GOATs do filme, temos a Martini. A véia carregou esse povo nas costas. Ela praticamente baniu sozinha o capiroto pra Kate. Não que isso seja uma boa coisa, né, galera? Mas ela fez tudo isso só benzendo uma cruz. Então, pelo conhecimento e pela coragem de pôr o pé novamente nessa casa amaldiçoada, ela ganha uma nota 8. E a segunda GOAT, é claro que é a Abby, né, pessoal? A cachorra foi a que mais protegeu o Hunter da entidade, sempre ficando ao seu lado. Pode ser que a presença do animal tenha atrasado os planos do capiroto, mas infelizmente eu nunca vi um cachorro exorcizar um demônio. E tá aí uma coisa que seria fodástica, né? Mas como o bichinho se sacrificou pelos seus donos, bora mandar um F aí nos comentários, e a Abby ganha uma nota 10. E por fim temos o capiroto. Esse capiroto aí continua não errando, né, galera? Tá certo que ele tá lidando com humanos bem burros e incompetentes, mas no fim ele conseguiu o que queria. Então o capiroto também tirou um 10. Fala, galera! E se vocês acabassem sendo assombrados por essa entidade demoníaca, vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você participasse de um experimento que tenta fazer os humanos enxergar outras dimensões, só que acabasse atraindo um monstro interdimensional, o que você faria? Quer descobrir se esses cientistas vão sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de checar a sua árvore genealógica, vai que alguém decidiu fazer um pacto com o capiroto.